Olá, meu nome é Fahir Saeg e hoje iremos falar sobre dança. Todos sabem que toda e qualquer coisa que fizermos nos dias atuais terá um investimento. E dentro da dança, principalmente do ATS, nós devemos saber desde o início que teremos investimentos se quisermos continuarmos ou apresentarmos essa dança. E um dos elementos, um dos investimentos que devemos fazer durante esse percurso são sobre os nossos instrumentos, chamados também de instrumentos de trabalho, que são os esnuges. O que são os esnuges? Esnuges são símbolos de metal que fazem parte de uma percussão. Ele é usado tanto pelas bailarinas quanto por músicos, mas no caso do ATS, ele é usado pelas bailarinas. Dentro do ATS, nós trabalhamos com 2 toques específicos. Existem outros toques, alguns outros mais específicos, porém o galope e o militar são os mais usados. E como que eu vou descobrir, como que eu sei qual snooze comprar, qual o snooze melhor, como eu vou investir nesse snooze? De início, eu como professor, eu não aconselho a aluna a comprar um snooze, fazer um investimento alto no snooze, comprar um snooze mais caro, do Saroyan, comprar um snooze pica das galáxias. Não, eu vou pegar e eu vou falar para a aluna, invista num snooze que você vai usar ele em aula e ele vai ser bom para você. Por que desse vai ser bom para você? Às vezes a aluna ela faz um investimento gigantesco e no percurso, no caminho, ela decide desistir. E no nosso mercado é muito difícil vendermos algo pelo mesmo valor que adquirimos, até porque usamos, trabalhamos com ele. Então o que acontece? Se eu compro um snooze, por exemplo, de 500, 600, 800 reais, eu nunca vou conseguir passar ele por esse valor. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Então é um dos primeiros pontos. Se eu vejo como professor que a aluna vai continuar, tem a tendência de virar uma professora, de se certificar no estilo, aí eu aconselho ela a comprar um snooze de maior qualidade. Porque no mercado de instrumentos musicais, principalmente no mercado do ATS, nós temos que pensar muito bem onde serão nossos investimentos, como serão nossos investimentos. E o snooze é um investimento, como eu falei, alto. Eu acredito que um snooze bom seja tão quanto caro, quase que no mesmo valor de um figurino completo, um snooze de qualidade. Eu não estou falando de um snooze comum, que é de início de aula, de passagem de período de aula. Estou falando de um snooze que você vai carregar para o resto de sua vida. Então, o que vai acontecer? Existem vários modelos dentro do mercado que são para dança, só que também temos os snoozes decorativos. Muitas pessoas vão para o Egito, vão para países árabes e trazem como recordação snoozes, ou trazem, ou sem conhecimento prévio, trazem snoozes e acreditam que aquele instrumento pode ser usado para a dança. Infelizmente, não. Por que não? Primeiro, que como bailarinos, como dançarinos do estilo, nós devemos fazer som. Então, nossa contagem, nossa marcação vai também ser colocada dentro dos snoozes. E segunda parte, não é um elemento, não é algo que favoreça a sua dança. Por quê? Já vou mostrar para vocês alguns exemplos. Porque alguns snoozes, eles são feitos apenas para fins decorativos. É um souvenir de viagem que você traz para decorar a sua casa, para colecionar, para qualquer outra coisa, menos para tocar. Então aqui eu vou trazer para vocês vários exemplos. Quem conhece o método da Jamila, da Suhaila Salimpur, elas trabalham nesse embasamento de você conhecer todos os pontos, todos os detalhes sobre o instrumento que é tocado. Não estou falando que não devemos usar. Devemos, podemos, sim, para um treino, para fazermos treinos em casa, para termos até mesmo como recordação. Mas não é aconselhado para o período da dança. Então, o que acontece aqui? Nós temos vários modelos, desde o menor até o maior. Precisamos fazer som, como já disse anteriormente. Precisamos fazer som dentro do ATS. E esse é um dos modelos. É um snooze minúsculo. É claro que isso já foi, esse instrumento já foi usado em algum período de tempo para a execução de música, para algum estilo de dança. Porém, no nosso estilo, estou falando sobre o ATS,
esse snooze não é um snooze válido. Primeiro, pelo tamanho. Segundo, porque ele não vai fazer som. Você vai usar, eu tenho vizinhos no apartamento, eu não posso fazer barulho. Ele é adequado para você, principalmente, treinar a motricidade fina. Você vai treinar com ele, ele vai te dar um som leve, porém ele não vai ser válido pelo tamanho e também pelo som que ele faz. E segunda parte, porque não costumamos usar snoozes que possuam apenas um furo. Primeiro porque ele se move nos dedos, ele dança nos dedos. E segundo, porque ele pode sair, enquanto você está dançando, enquanto você está treinando, o elástico que vai aqui no meio, de dentro do furinho dele. Então ele é usado, eu vou mostrar mais para frente maiores, mas ele é usado mais por músicos. Porque músico não precisa ficar fazendo tanto floreio, tantos movimentos com a mão. Então, snoozes com um furo, que se eu não me engano no Egito eles são chamados de sagat, que é o snooze de um furo apenas, eles são usados por músicos. E esse tamanho, como eu falei anteriormente, não é um tamanho adequado para o ATS. Aí vamos para um pouco maior, no mesmo estilo. Esse é um pouco mais reto, esse daqui é um pouco mais côncavo. Ele até produz um som pela parte côncava. Esse daqui é mais reto, mas também é um elemento de decoração. Ele não é um snooze para ser tocado. Como eu falei, muitas pessoas trazem achando que vão conseguir dançar, mas na verdade é uma enganação. Então esse é um outro snooze de apenas um furo com fins decorativos. E não estou aqui para desanimar vocês, não estou aqui também para mentir para vocês. São dados de experiência, então esse snooze também não é válido. Aí nós temos um outro, um pouco maior que aquele, também com um furo. Esse também, ele pode ser usado por músicos, ele já é um pouco maior, ele já tem um material mais leve. Então ele pode ser usado por músicos, mas ainda não chegamos no ponto onde temos o nosso snooze para dança, ok? Temos esse eu acredito que seja o pior, porque muitas pessoas trazem esses snoozes. Ele, além de pesado, ele faz um som feio, um som estranho, e ele é todo desenhadinho. Então, o que vai acontecer com esse snooze? Além de pesado, ter apenas um furo e ser todo desenhadinho, ele não produz um som agradável. Ele até produz som, mas não é um som agradável para a dança. Então, vamos colocar lá a música com tantos decibéis e o toque do snooze. Ninguém vai perceber que você está tocando snooze. Dentro do ATS e também em algumas vertentes da dança do ventre, a bailarina ela tem que mostrar o som. Ela tem que demonstrar que ela tem destreza naquele instrumento. O snooze ele não é apenas um elemento decorativo nos dedos, que eu coloque, olha, está lindo, eu estou com o snooze. Não. Quando me proponho a dançar com o snooze, eu tenho que executar toques com o snooze e não apenas colocá-los no dedo e ficar ali como um elemento do meu figurino. Aí tenho agora um snooze de músico mesmo, ele é maior, ele é côncavo, ele tem apenas um buraco. Posso usar isso para treinar? Posso usar esse snooze para treinar? Posso usar esse snooze para treinar. Porém, ele também é mais pesado e ele também tem apenas um furo, então ele vai escorregar. Na hora da nossa dança, ele não é propício. Por quê? Não é propício não, ele não é usável. Porque ele fica escorregando no dedo. Então, ele não é um snooze que eu possa ter um contato direto. Ele vai ficar escorregando no meu dedo, fazendo um som, principalmente a gente que dança o ATS, ou até mesmo a dança do ventre, ele vai escorregar fazendo um som estranho. Aí nós temos snoozes de dança do ventre. Esse já, como vocês podem perceber, ele já possui 2 furos, que é para o elástico passar por dentro deles, ficar mais firme. Ele é usado por músicos? É usado por músicos também. Só que eles são mais adequados. Quando eu falei lá no início sobre snoozes para treino, para começar as aulas de ATS de um preço acessível, com um preço acessível, eu falo sobre esse snooze. Porque ele faz som, é um som agudo, mas ele é um snooze que eu posso usar para treinar, que eu posso usar para fazer aula, que até em alguns shows eu posso usar. Porém, ele ainda não é um snooze adequado, porque como dentro do ATS, eu estou falando do ATS agora, como dentro do ATS nós precisamos produzir música,
Se estiver o som mais alto que o toque do snooze, que provavelmente estará mais alto que o toque do snooze, esse snooze irá sumir. O som desse snooze irá sumir. E eu não conseguirei ser ouvido. Como eu falei, o snooze é um elemento onde eu irei tocar. As pessoas deverão escutar. Ele é um elemento de dança. Ele não é um elemento que compõe o meu figurino. Então, ele é um snooze que pode ser usado. Aí, na sequência, aí chegamos no snooze para o ATS. Ele é um pouco maior. Se pegarmos a comparação de um para o outro, ele é bem maior, na verdade. Ele é um snooze que tem 2 buracos, por onde passa o elástico. Eu costumo costurá-los. A gente pode falar depois sobre a amarração, sobre a costura do snooze. Mas ele é um snooze que é passado nos 2 buracos. E é um snooze maior. Como eu falei, esse snooze, aqui no Brasil nós temos a Fairuza, que produz snooze de qualidade. Esse snooze, eu até usei vários anos os snooze da Fairuza. Aí até que eu consegui adquirir esse snooze do Saroyan. Ele é barato? Ele não é barato. Como eu falei, eu trabalho com dança. Eu não faço apenas aulas de dança. Então, se eu estou fazendo aulas de dança, o investimento menor seria o snooze de dança do ventre ou um snooze da Fairuza, que como é vendido aqui no Brasil, é vendido em real, é mais acessível para a gente. Mas se você quer se tornar um profissional, se você quer dançar, quer ser ouvido dentro da dança, eu aconselho você, como eu falei, se você quer ser um profissional, se você quer ter elementos, não estou falando que o snooze da Fairuza não é profissional e é um snooze de ótima qualidade. Mas o snooze do Saroyan é um dos snoozes mais usados, ele é feito com tecnologias, é igual ao snooze da Fairuza, é todo feito, pensado, arquitetado, engenhado para que saia um som de qualidade. E aí eu adquiri esse snooze do Saroyan, e ele é um snooze do tamanho ideal, no formato ideal, que faz um som ideal para ser ouvido enquanto dançamos. E não um snooze decorativo para dedos. Ah, mas dentro do ATS tem partes que eu danço e não toco snooze. Sim, só que aí a gente vai ter a constância, a formatação da sua dança. Pode ter apenas o snooze no dedo lá, mas a qualquer momento pode entrar uma outra música e a bailarina vai ter que tocar. E aí, nesse momento, é onde os snoozes entram em ação. Então esse é um snooze para o ATS, do tamanho adequado para shows, do tamanho adequado para aulas, se caso a bailarina, a dançarina, a aluna, ela queira já comprar um material de qualidade, como eu falei, esse é internacional, mas aqui no Brasil nós temos os snoozes da Fairuza, que tem a mesma qualidade. Aí nós temos o snooze maior, que é do método Salimpur, que esse é um snooze maior mesmo, que é o snooze da Jamila Salimpur. Ele é um snooze de músicos, mas também usado dentro da dança do estilo da Jamila Salimpur e da Suhaila Salimpur. Ele possui apenas um furo. E na mão de algumas pessoas ele pode ficar extremamente grande e machucar. Então, para algumas pessoas, esse é um item decorativo. Eu uso para dar aulas com ele. O som dele, ele é agradável dependendo muito da música e dependendo muito de como ele é tocado. Então, eu tenho que levar vários pontos em consideração. E também questão de valores. O que um snooze pequeno custa, por exemplo, $6, $10, vamos colocar? O snooze do Saroyan custa hoje $70. Esse vai custar mais ou menos uns $150. Tudo vai depender da cotação do mês, ou da semana, ou do dia, mas não é um snooze barato para ter. Então, uma questão de investimentos, como eu falei, estamos falando de investimentos e algo que possa ser usual dentro da nossa dança. Ele não é um snooze tão acessível também, porque, se eu não me engano, são poucas peças que elas produzem, até mesmo porque ele não sai com tanta facilidade. Mas não é um snooze onde eu vou me sentir bem. É claro. Eu quero ter um snooze da Jamila Salimpur. Compra o snooze da Jamila Salimpur. Mas que ele será usual, que você terá uma vida prática com ele, que você usará ele por bastante tempo.
Isso eu já não irei garantir. A não ser que você faça o método da Jamila, o método da Suhaila, porque dentro do método da Jamila e da Suhaila, elas também têm 3 tipos de smoothie. Elas têm o da Jamila, eles têm um menor, que é o smoothie que eu falei do ATS, que é o da Suhaila, e um pouquinho menor, eu acredito que seja desse tamanho, que é da Isabela, que é a avó, a mãe e a filha. Então, o que vai acontecer aqui? O smoothie da Jamila é ótimo para treinar, ele faz um som diferente, ele não é tão côncavo como os outros, se vocês conseguirem ver. Ele tem, eu coloco esses elásticos, essas fitas para não fazer um som tão agudo, porque ele tem um som agudo. Ele é mais plano. E ele é um smoothie usual, só que não para o que precisamos. Primeiro, pelo buraco, por ele ter apenas um buraco, e também pelo tamanho, a dimensão dele. Ele é um smoothie para ser tocado mais com a mãozinha fechadinha, não tem tanta elegância nos dedos. Então, o nosso smoothie de uso é um smoothie desse tamanho. Colocando em comparação com a mão, é claro que com a mão de vocês vai mudar, mas ele é um smoothie que cabe mais ou menos na palma da mão. Diferente dos outros que cabem no meio da mão certinho, ou até mesmo extremamente no meio da mão. Então, essa foi a dica de smoothie. Então, quando vocês forem vestir, quando vocês iniciarem o ATS, quando vocês iniciarem a dança de vocês, pensem, eu vou continuar, eu vou ir para frente, pensa sempre nessa logística. Como eu falei lá no início, dança é investimento. O ATS, ele tem um investimento alto. Eu não vou falar para vocês... Ai, não pode usar qualquer coisa. Não pode usar qualquer coisa. Nós temos um diferencial, que é usar saias, joias de outros países. É claro que eu também não vou falar sobre, compra a coisa mais cara que vocês encontrarem no eBay. Mas existe um investimento dentro do ATS. E o smoothie depois do investimento financeiro de aulas, é um dos elementos, um investimento que vocês terão que fazer, não no começo, mas no período do seu percurso, dentro das aulas ATS, vocês terão que fazer esse investimento. Tanto no smoothie apenas usual para a aula, como um smoothie profissional que vocês possam usar por um bom tempo. Como eu falei, smoothie caro é smoothie que dura para a vida toda. Falei também sobre o investimento, onde no nosso país temos a graça de ter uma pessoa que faz esses smoothies por um preço mais acessível. Então, não precisamos usar souvenirs. Podemos investir um pouquinho mais num instrumento de qualidade para que a nossa dança seja completa. Tenha técnica, tenha um toque perfeito, tenha um vestimento, uma indumentária de acordo com a nossa dança e assim por diante. Ok? Obrigado a todos, espero vocês no próximo vídeo.